Olá, queridos e queridas, espero que todos estejam bem. Está disposta hoje? Pois põe-se, meu amor. Está começando mais um ambiente, mais uma temporada do Ambiente, a temporada 2, com a sua fonte de informação e fofocas agora, que eu vou falar em breve. Discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Vamos juntas, juntos, juntes? Então, bora nessa jornada. A gente vai mudar algumas coisas nessa temporada 2, tá? A gente está começando uma segunda temporada do podcast e eu decidi mudar absolutamente tudo. Por quê? Porque eu quero e eu posso, não é verdade? Brincadeiras à parte, eu decidi dar um passo atrás com as questões do podcast, da forma como eu tinha pensado de fazer inicialmente. Por quê? Porque eu tinha pensado de iniciar lá atrás, em 2024, de uma forma muito mais simples, de uma forma somente áudio, eu e você, você e eu aqui, de uma forma mais íntima, sem a necessidade de um estúdio, né, como eu estou fazendo neste momento. Lá no início, ano passado, eu acabei dando um passo maior que a perna e não me organizei, nem financeiramente nem em termos de logística, né? E nem com as entrevistas, nem com o tema, mas que deu tudo certo no final. No final tudo dá certo, que eu me organizo, tudo dá certo. E foi ótimo. Eu amei a primeira temporada. Eu tive convidados e convidadas maravilhosos que eu quis trazer no podcast e foi mara. E toda a temporada já está disponível. Tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto na Aurelo, para você maratonar, né? Mas o que aconteceu? A vida acontece e tudo mudou na minha vida. Inclusive, se você não sabe, eu mudei de país. Eu voltei para Portugal. Então, tive que parar, dar uma pausa maior no podcast, na minha vida, porque eu voltei para Portugal em 2025. Então, eu dei essa pausa maior na temporada um e decidi finalizar a temporada um e iniciar a temporada 2 agora, em novembro, porque justamente eu tive essa mudança. Então, eu não vou conseguir fazer em estúdio, né? Porque eu não tenho, não conheço um estúdio aqui para fazer e também não tem como eu trazer convidados do Brasil para cá, né, gente? Obviamente. Então, eu decidi voltar, dar um passo atrás e simplificar e fazer de uma forma diferente. Então, vocês vão ver em áudio, vão ver não, né, gente? Vão ouvir em áudio. E quem vai me ver vão ser os assinantes. Sim, quem vai ter a possibilidade de ver sentado no sofá da minha casa, gente, vão ser os meus assinantes. Com esse meu novo microfone maravilhoso que eu falo aqui para vocês, serão os meus assinantes, tá? E é assim que a gente faz. A gente vai fazendo e a gente vai organizando à medida que as coisas vão andando. Então, agora que a gente está começando uma segunda temporada, agora que a gente está começando uma nova temporada, a gente vai funcionar da seguinte forma nessa temporada. Primeira coisa, para todos e para todas será somente em áudio, que era o que eu gostaria de ter começado somente em áudio, como eu já falei. O áudio tem um je ne sais quoi, sabe? Tem um mojo, tem um molho, sabe? Tem uma malemolência que o vídeo não tem. Eu acabei dando um tapa aqui no microfone. Eu gosto de só ouvir podcast. Eu sou essa pessoa que só escuta podcast. Eu raramente escuto e vejo podcast ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que você também tivesse essa oportunidade de só ouvir o podcast. Então, enquanto você está limpando sua casa, enquanto você está lavando sua louça, enquanto você está passeando com seu cachorro, você ter essa oportunidade de escutar o podcast. Então, eu acho que a gente pode dar mais crédito ao áudio, né? A gente dar mais sentido a este sentido, não é verdade? Então, é isso. Então, eu acho que podemos dar mais crédito ao áudio. O primeiro ponto é esse: teremos áudio para todos e todas. Isso significa que o vídeo deixará de ser produzido? Não, galera. O vídeo sem cortes e com mais tempo de conversa e interação será exclusividade para os assinantes. Sim. Agora eu tenho algo a mais para oferecer para os meus queridos e minhas queridas assinantes, que inclusive
não me abandonaram quando eu estava de pausa, pioneiríssimos nesse canal. Um beijo. E graças aos assinantes e assinantes desse canal, eu consegui comprar este microfone, eu consegui assinar algumas coisinhas para ter melhor qualidade de divulgação e difundimento do podcast, de gravação e etc. Então, muito obrigada, assim, de coração a todos os assinantes que não me abandonaram mesmo nesse período. Vocês são mara! E para vocês, vocês terão um áudio aqui do sofá da minha casa, né? Então, vocês que confiam e confiaram no meu trabalho e me motivaram e me motivam todos os dias a continuar, vocês terão euzinha em vídeo também. Portanto, você quer me ver? Você quer ter o vídeo, né? Sem cortes, com mais tempos, histórias, encontros, então você assina o podcast, tá? Aumentou R$ 1 por mês agora. Agora é 10 contos. 10 contos, R$ 10 por mês. Menos que um bombom, gente. Menos que um bombom e um café e um pão de queijo. Você paga esse podcast por mês, me ajuda a produzir mais conteúdo e dar mais conhecimento para vocês, tá bom? Esse foi o ponto 2. Ponto 3, nós teremos dois novos quadros. Então, além desse quadro em que eu falo e trago convidados, que pode ser em áudio, que pode ser em vídeo, né? E que pode ser aqui ao vivo comigo, gravando ao vivo, eu vou ter mais dois quadros, né? Que serão gravados separadamente, ou seja, vocês vão ter a história que eu já conto sobre meio ambiente, casos que eu já conto sobre meio ambiente. E além de dois quadros. Esses episódios que já são normais, que são episódios como a gente já teve ano passado, serão mais curtos. Os episódios que eu fazia ano passado eram episódios que tinham em média 1 hora. Só que na verdade eu fazia às vezes de 1 hora e 20, né? Eu sei que é muito tempo, porque tinha convidados ao vivo, eu fazia muita pergunta, eu interagia e etc. Mas eu vou reduzir esse tempo. Por quê? Porque como eu sou em Portugal, tem toda a questão do fuso horário, nem sempre eu vou conseguir trazer convidados ao vivo, talvez eu só consiga trazer convidados por participação em áudio e às vezes por participação em vídeo para eu colocar aqui junto. Talvez nem isso, talvez vai ser só eu mesmo nos episódios. Então, se contentem com isso, eu vou reduzir o tempo do podcast. Espero que em torno de 30 minutos aí. Mas a gente terá mais dois tipos de histórias, ou seja, terão mais dois novos quadros desse podcast, tá? Os quadros são um que vocês já conhecem, que era um quadro dentro do próprio podcast, então eu vou tirar esse quadro, que é o Histórias de um pesquisador, de uma pesquisadora de campo ou de laboratório. Portanto, meu querido e minha querida, se você é pesquisador, pesquisadora de campo, se você tem uma história de laboratório, se você tem uma história de campo, se você faz trabalho de campo, se é engenheiro ambiental, cientista ambiental, biólogo, de laboratório, de campo, me envie a sua história. Mande sua história para ambientapodcast@gmail.com que eu vou contar a sua história. Se você não quiser ser identificado, não tem problema. Eu vou mudar o local, vou mudar a data, vou mudar o nome, só colocar para mim. Eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar antes para eu dar uma entrevista, para que eu possa realmente publicar a sua história se você quiser, tá? Então, se você tem uma história legal, uma história de pesquisador de campo, uma história, pode ser um perrengue, pode ser um ensinamento que você quer passar para as pessoas, pode ser algo que você fala, Carol, quero que as pessoas saibam disso, quero que as pessoas entendam isso, quero que as pessoas conheçam isso, né? Quero contar uma coisa engraçada que eu passei, quero contar um perrengue. Mande para mim, ambientapodcast@gmail.com para eu contar a sua história aqui. Então você vai poder participar do podcast e eu não vou ficar aqui sozinha só contando minhas histórias, que também são engraçadas algumas, né? E outras não. Então, por favor, se você quiser, manda para mim e aí conta se você quer se identificar, se não quer, você pode contar o local, se não pode, conta tudo para mim, explica tudo, tá bom? É isso. Então, o segundo quadro, deixa eu ver aqui que eu já me perdi, obviamente. O segundo quadro é um quadro mais novo, pois eu pensei em dar voz às pessoas, principalmente às mulheres. Eu pensei porque eu já passei por isso. Eu sei quanto é ruim. Eu conheço amigas que já passaram por isso, né? Eu conheço mentoradas que já passaram por isso. Mas eu tô abrindo a qualquer pessoa, qualquer um que já passou por isso, que é pessoas que já passaram por situações delicadas na academia, ou pessoas que já sofreram assédio, seja assédio moral, psicológico, emocional,
sexual, qualquer tipo de assédio ou outras histórias que querem contar sobre o meio acadêmico. Então, veja, sobre o meio acadêmico que você queira contar, escreva também para mim, ambientapodcast.gmail.com, que eu também vou trazer a sua história. Então, eu quero dar voz a você que você não tem ninguém para contar, conta pra gente que eu vou dar voz à sua história. Isso significa que eu vou dar nome a você? Não, se você não quiser ser identificada, eu entendo exatamente o problema que você pode estar passando. Não quero que ninguém saiba disso, não quero que meus amigos de laboratório saibam, não quero que seja identificado, não tem problema, você não será identificado, eu vou mudar tudo, mas o centro core ali da história vai se permanecer e eu vou dar voz a você e você será ouvida ou ouvido. Então, escreva para mim se você passou por uma situação indelicada, né? Se você quer falar sobre isso, se você acha que precisa compartilhar para que outras pessoas precisam entender o que que acontece, para saber o que que se passa. Então, esse quadro chama Fofocas na Academia. Então, Fofocas na Academia é sobre o que acontece dentro aí da academia, dentro do mundo acadêmico, que a gente não vê e que muito pouco é falado. Então, mande a sua história para mim, ambientapodcast@gmail, porque eu vou contar a sua história do jeito que você quiser e você será ouvido, sua mensagem será passada por minha voz. Combinado? Então é isso, fofocas acadêmicas, na academia não, são fofocas acadêmicas, que é um novo quadro também que serão feitos por mim, ou seja, serão escritos por vocês, mandados por vocês, eu vou escrever o roteiro e a voz de vocês será ouvida e passada e transmitida a mensagem por mim. Tá bem? Então, se você quiser mandar uma dessas histórias para um desses dois quadros, você escreve para ambientapodcast.gmail.com, coloca no assunto história de pesquisador de campo ou história de um pesquisador de laboratório, escreva a sua história ou você coloque fofocas acadêmicas para eu saber qual quadro que você quer, tá? Quarto ponto, além disso, nosso quadro normal no Ambiente, como eu falei, a gente não terá entrevistas ao vivo, porque, né, por motivos logísticos, eu estou do outro lado do Oceano Atlântico, eu estou morando em Portugal, mas a gente vai ter participações de áudio dos nossos e nossas convidadas, justamente para minimizar o tempo do episódio, né, e também por eu estar um Oceano Atlântico de distância, tá bem? Do Brasil. Quinto ponto, além disso, para os assinantes, então, assim, eu quis expandir presentinhos e novidades para vocês nessa segunda temporada, porque eu acho que eu não estava dando atenção suficiente para todos os meus assinantes, pioneiríssimos, maravilhosos, vocês são mara, eu amo vocês. Então, para os assinantes, o que que vocês vão ganhar? Então, Carol, a partir de hoje, quero contribuir com R$ 10, joia, ou mais, né? Depois eu vou fazer o escalonamento, mas a princípio, todas as pessoas que contribuírem com R$ 10, vocês vão ganhar o seguinte: além de poder me ver em vídeo, porque o vídeo será somente disponibilizado para assinantes, certo? Por mais tempo, vocês terão acesso a um quadro exclusivo, ou em áudio ou em vídeo, eu ainda vou decidir. Onde eu contarei, gente, meus perrengues, histórias aqui de Portugal. Não é maravilhoso? Então, se você gosta de uma fofoca, se você gosta de saber o que que se passa por aqui, assine, porque você vai ter essa fofoca. Quem vai contar aqui sou eu. São histórias exclusivas para assinantes. Se você não é assinante, você não vai ter acesso a histórias que eu conto daqui de Portugal, tá? Então, é isso que eu falei. Se você gosta de uma fofoquinha e quiser saber mais da minha vida aqui em Portugal, de uma curiosidade transatlântica, é só assinar R$ 10 por mês e você já começa a receber esses áudios no nosso grupo de assinantes, que é um grupo no WhatsApp, tá? Além disso, assinantes também podem sugerir temas, desculpa, para o nosso podcast, ou seja, privilégios que você pode ter por apenas R$ 10 por mês, que já te dão todas essas vantagens, não é maravilhoso? Então, assim, então, quais são as vantagens dos assinantes? Vão poder me ver ao vivo em cores, mentira. Vão poder me ver no vídeo, vocês vão ter prioridade
nos lançamentos, ou seja, eu vou gravar e eu vou mandar antes, e todo mundo que está no grupo vai receber os episódios antes, né? Pessoas que assinam têm prioridade nas histórias, ou seja, se tem alguma história do quadro, é, é, história de pesquisador, ou de uma pesquisadora de campo, ou de laboratório, ou fofocas acadêmicas, quem é assinante tem prioridade na fila, né, de histórias, ou seja, passa na frente. Exclusividade para me ver em vídeo, para saber de histórias aqui de Portugal, ou em áudio em vídeo, que eu vou gravar e mandar exclusivamente no canal. E por enquanto são todas essas exclusividades que vocês vão ter. Receber episódio antes, poder me ver em vídeo, poder ver os episódios em vídeo, poder receber os episódios antes, saber de fofoquinhas portuguesas e ter prioridade na fila das histórias dos novos quadros. Beleza? Então é isso, minhas queridas, meus queridos, que teremos para a temporada 2 episódios menores nos quadros normais, dois quadros maravilhosos novos. Se você tem histórias, manda pra gente, ambientapodcast@gmail.com. Se você quiser assinar, por favor, assine o podcast. Aonde que você pode assinar são em dois locais, mas prioritariamente no apoia.se.com/ambienta. Então, apoia-se.com/ambienta. E também você pode ir na Orelo, né, orelo.cc/ambienta, que também lá você pode assinar o podcast e você também tem esse direito de estar no grupo e poder participar de todas essas exclusividades para os assinantes. Tudo bem? Vamos nessa começar a segunda lindíssima temporada, iniciando no finalzinho de 2025, para a gente saborear esse final de 2005 e iniciar 2026 com uma energia mais. Então, bora! Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até!